Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Vocês estão assustados de me ver aqui na quarta? Mas o Senhor não. Amém? Amém. Salmo 122 disse que eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Isso é uma grande alegria, porque nesses momentos Deus fala para o seu povo e traz grandes esclarecimentos. Isso nos faz tornar, nos faz volver a Ele, como foi a palavra do louvor. Que você possa se ajoelhar e vamos clamar ao Senhor para que o nosso coração esteja aberto, coração no sentido de mente, para receber um pouco mais daquilo que Ele tem para nós, mais esclarecimentos da sua vontade. Amém? Senhor Deus, nós nos reunimos aqui como congregação, Senhor. Aqui está uma pequena porção, um povo pequenininho que se reúne e que tem o desejo, a vontade de que o Senhor se manifeste no nosso meio. A Tua palavra é a manifestação da Sua vontade. E nós pedimos ao Senhor nesse momento que nada venha nos atrapalhar. E que os ardis do diabo, nós estamos desfazendo as suas astúcias agora em nome de Jesus e consagrando as nossas mentes à Tua palavra, ao Teu querer, à Tua vontade. E nos ajuda a nos manter concentrados, ó Pai, naquilo que o Senhor irá nos direcionar. Porque respondendo à palavra do louvor, nós queremos volvermos completamente a Ti. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Eu vou fazer, você pode abrir a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7. Samuel 7. Mas antes que nós comecemos a fazer a primeira leitura de Samuel 7:1, eu vou contextualizar vocês para que então tenha sentido aquilo que nós vamos estar ministrando por parte do Senhor. 1 Samuel 6 é a contextualização do 1 Samuel 7, que é a palavra específica para hoje. Foi quando, por desobediência, os filhos de Israel se envolveram numa guerra contra os filisteus. Nesse momento estavam presentes os sacerdotes, os filhos de Eli. E o que acontece nessa batalha de Israel contra os filisteus? A arca é tomada e os sacerdotes, os dois filhos de Eli, morrem nessa batalha e a arca é tomada pelos filisteus. E essa arca fica na posse dos filisteus durante 7 meses. Irmãos, quando eu olhei, eu falei 7 meses para eles entenderem o mal que eles estavam fazendo, ficando com a arca da aliança. Bom, a partir desse momento, desses 7 meses, Deus começa a manifestar a sua indignação com relação àquele povo, porque aquela arca não deveria estar no meio de povos ímpios. Então, Deus começa a mandar juízos, e Ele manda hemorroidas e também ratos para devorar a terra dos filisteus. E quando chega no término, assim, quase chegando nesses 7 meses, eles têm a brilhante ideia de consultar os seus sacerdotes e os seus adivinhos. E eles perguntam: o que nós devemos fazer? Porque todo o nosso país está destruído, devastado pelos ratos, bem como nós, por essa peste das hemorroidas. E aí, os adivinhos dos sacerdotes, inspirados por Deus, porque quando Deus quer fazer algo acontecer, Ele não mede a quem Ele vai usar, se precisar usar pedra, se precisar usar burro, e se precisar usar sacerdote adivinho do povo contrário, Ele assim o faz. Então, os adivinhos disseram: olha, eu aconselho vocês a separarem 2 bois que não sejam experimentados no trabalho, a fazer um carro de madeira, coloque essa arca em cima desse carro e vê a direção que esses bois vão levar a arca. Se esses bois com a arca forem em direção a Bet-Semen, que era a terra dos israelitas, uma das cidades,
Então significa que o Deus de Israel tem grande ira sobre vós, e se vocês mandarem holocaustos, oferecerem libações, ele cessará a praga sobre vós. E se esses bois se desviarem do caminho, certamente não foi o Deus de Israel que trouxe grande praga sobre vocês. Então assim foi feito, e também eles disseram: o holocausto que vocês vão oferecer ao Deus de Israel serão 5 estátuas das hemorroidas, imagens das hemorroidas e dos ratos, que representavam os 5 príncipes dos filisteus. Tá? São 5 cidades importantes que 5 reis da Filístia governaram. E assim foi. No caminho, os reis foram atrás desses carros e os bois seguindo. E o que aconteceu? Esses bois foram dirigidos por Deus até a cidade de Israel. E vendo os filisteus a confirmação de que aquela praga tinha vindo sobre eles porque eles estavam em posse de algo que eles não deveriam, eles voltaram para sua terra já tendo oferecido o holocausto que eles já colocaram no cofre, e cessou a praga sobre os filisteus. Quando essa arca chega em Bet-Semes, está lá os Semes. Às vezes vai sair meio estranho, mas é Bet-Semes. Quando essa arca chega lá, os israelitas estavam no campo de trigo semeando, e eles viram e ficaram muito felizes. E nessa euforia toda da arca ter voltado e glorificar o nome do Senhor, o diabo não vai ficar sentado olhando uma coisa dessa, vai, irmãos? Começou a instigar o coração desses homens de Bet-Semes para tocarem na arca e ver o que tinha dentro da arca. Sendo que em Números 4, Deus avisa ao povo que eles não poderiam tocar na arca e nem muito menos abrir para ver o que tinha dentro. E o que acontece? Exatamente isso. Eles tocam na arca e incitam o povo a verem o que tinha lá dentro. E nesse momento acontece uma grande ira do Senhor, e o Senhor mata dentre todos aqueles que foram usados e destemidos de forma errada, mostrando falta de respeito, de temor e tremor. Morreram entre estes 50.070 homens, por causa da falta de temor e tremor e dos ensinos já ditos pelo Senhor a Israel. Então chega nesse momento, os Bet-Semitas falam assim: não, nós não queremos de jeito nenhum que essa arca permaneça aqui. Nós queremos que essa arca fique longe, porque não dá para habitar com Deus de Israel. E aí, aqui fica um questionamento que você pode fazer entre você e o Senhor. Senhor, será que eu tenho questionado as suas atitudes e estou querendo me afastar do Senhor? Será que eu quero levar para longe as suas advertências para que eu não me sinta culpada daquilo? E aí o que eles fazem? Eles chamam os homens de Kiriat Jearim, que era uma outra cidade, e falam: olha, vocês vêm aqui, povo de Israel, vem aqui pegar essa arca, porque nós não queremos ficar com ela. E aí começa a introdução do culto de hoje, primeiro versículo de Samuel 7, versículo 1, que diz o seguinte: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2: e sucedeu que desde aquele dia, irmãos, desde aquele dia, que dia? O dia que morreu 50.000 homens e 70. Então, desde aquele dia até esses dias, olha quanto tempo se passou. E levaram, e sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim. Tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Irmãos, desde o momento que eles desobedeceram ao Senhor, que houve morte no meio do povo de Israel, eles passaram 20 anos murmurando
for lendo o texto, nós vamos entender que a visão desse povo estava entorpecida, a mente estava cauterizada. Por isso eles não tinham condições de olhar para si e entender o erro e a gravidade da desobediência. Eles colocavam essa culpa toda em Deus. Leva Deus daqui. Quando eles disseram, leva a arca da aliança, é a mesma coisa de dizer, tira Deus de perto de mim. Não dá para viver perto desse Deus. Continuando, versículo 3. Então, após 20 anos de lamentação e murmuração, aprouve Deus falar por meio do seu profeta Samuel. E Samuel diz assim: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração. Olha que interessante, o pastor abriu o culto falando sobre voltar, convergir, volver-se, entregar-se. E olha o que Deus continua falando através da palavra: de todo o coração vos convertestes ao Senhor. O que é o primeiro mandamento? Sobre todas as coisas, sobre todas, algumas coisas, todas as coisas. De que modo? De qualquer jeito? Não, com todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, de toda a tua força. Irmãos, será que nós como igreja estamos desenvolvendo esse amor de todo o nosso coração? Com todo o coração, sentimento, com a nossa sabedoria, nosso entendimento, através dos ministros do Senhor, do Espírito de Cristo que nos auxilia na compreensão, e de toda a nossa força que vem de Cristo, nós estamos adorando a Deus. Nós vamos entender que Deus vai falar conosco que nós não estamos adorando do modo correto. Nós somos pegos, desapercebidos de Cristo, e o diabo tem levado vantagem nas nossas vidas. Do vós converteis ao Senhor. Aí o Samuel diz assim: tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servir a Ele só. Aí eu vou perguntar: alguém tem alguma estatuazinha dentro da casa? Tem algumas astarotes? Tem algum Deus estranho, alguma imagem de escultura dentro de casa? Não é isso que Deus está falando conosco. A aplicação de idolatria, ela vem de inúmeras formas. Eu posso idolatrar o meu marido, eu posso idolatrar uma situação, eu posso idolatrar meus pais, eu posso idolatrar meus filhos, eu posso idolatrar minha situação financeira, eu posso idolatrar comidas. Existem várias formas de idolatria: carro, casas, pessoas, amigos, trabalho. Existem muitas formas de idolatria, e precisamos nos colocarmos diante de Deus por meio de Cristo Jesus, e através de Cristo fazermos uma análise profunda de nós. Mas até aí nenhuma novidade, certo? Vamos ver. O tema da nossa ministração é finalização da grande obra, e na medida que nós formos discorrendo, vocês vão entender por que Deus deu esse título para a ministração de hoje. Porque Ele quer finalizar a obra em nós, e nós temos pouco tempo para isso. Olha que legal, Deus está mandando a gente converter? Sim, está falando que tem ídolos no nosso meio. Quem é que vai saber disso? Eu com Jesus. Se não houver uma profunda entrega, uma profunda análise com Cristo, se eu fizer isso comigo mesmo, eu apoiado no meu próprio entendimento, como fala o Provérbios 3, você vai sair do jeito que você entrou da análise. Mas se você entrar no Santo dos Santos, pelo vivo e novo concerto, com ousadia, você vai sair de lá com a resposta daquilo que é a sua idolatria, e Deus vai dar condições para que você faça essa entrega. Entre nós, há os que, como Acã, quem foi Acã? Lembra que ele roubou o despojos de guerra, enterrou no acampamento,
E aí, quando eles foram batalhar contra Ai, o que aconteceu? Israel perde. Por que Israel perde? Porque Deus fala: tem idólatra no meio de vocês, né? Que é a concupiscência dos olhos. O Acã teve a concupiscência, satisfez a concupiscência da carne, pegando para si o que Deus disse que não era para pegar, e aí se consumou o pecado. Naquele momento, Deus esperava que Acã, após, em seguida, a batalha de Ai perdida, que ele se levantasse, movido pelo Espírito de Cristo, e dissesse: pequei contra Deus e contra Israel. E dissesse: eu peguei despojos de guerra, eu peguei coisas que o meu coração desejou. Isso é a minha idolatria, e Deus teria o perdoado. E olha que tremendo que fala em Testemunhos, volume 3, página 272, diz assim: entre nós, e aí eu vou estender um pouco, entre o povo de Deus de uma forma geral, aos que, como Acã, farão confissões quando for demasiadamente tarde para se salvarem. Irmãos, isso é muito grave, porque ele não falou. Deus precisou revelar o seu pecado para quem? Para o líder, para o Josué. Deus esperava que o Espírito de Cristo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, tivesse acesso ao coração endurecido, mas não houve. E eu pergunto: será que entre nós existem Acãs, corações endurecidos, que Deus tem falado, que Deus tem ministrado, mas não querem confessar, não querem deixar, e por isso não vão alcançar misericórdia, como fala em Provérbios 28:13? Eles não estão em harmonia com o que é correto, desprezam o testemunho positivo que atinge o coração e gostariam que fossem silenciados todos os que fazem repreensões. Esse é o sentimento. Quando alguém está fazendo uma repreensão, seja pessoal, um pastor, um amigo que Deus usa, ou uma pessoa desconhecida que de repente fala algo de Deus e que aquilo é para você e você: não, mas Deus não está falando isso comigo, não é bem assim, não, isso daí não, nada a ver, nada a ver. Deus tem usado de muitas formas, irmãos. Não é só dentro de uma igreja com a palavra ministrada, mas a palavra proferida em outdoors é juízo. Tem algo que Deus está falando de muitas formas e nós temos resistido ao seu amor. E eles gostariam que essas pessoas, por quê? Porque quando é falado, o Espírito de Cristo fica incomodando. Sabe quando fica aquela coisa o tempo inteiro, brasas vivas na sua cabeça? É o Espírito de Cristo tentando te convencer. Por que resistais a tanto amor? Os que tiveram privilégios e oportunidades, todos nós que estamos assentados, estamos tendo o quê? Privilégio. Ouvir a palavra e compreendê-la é um privilégio e uma oportunidade para se tornar versados na verdade, firmados, tendo convicção na mente e no coração, mas continuam a se opor à obra que Deus deseja realizar. Estes que são como Acã, que resistem à obra do Espírito, serão desprezados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Ou seja, dividido como, pastor? Dividido um pouquinho no mundo, mas eu amo Jesus, mas não mexe nisso aqui nessa área da minha vida, não. Não mexe na minha comida, não mexe na minha bebida, não mexe na minha idolatria, não cutuca isso, não põe brasas vivas na minha cabeça, não. Essa divisão, lembra, umas 2 ou 3 semanas eu preguei sobre Tekel, o juízo divino, e Deus pesou a igreja e nos achou em falta, e a serva do Senhor disse assim: os vossos pensamentos foram pesados. Por quê? Porque quando Deus olhou para aquilo que nós pensamos, o que nós ansiamos, o que nós desejamos, está ligado a essa terra, não está ligado às coisas do alto, não está ligado às vidas que estão sendo perdidas. Nós estamos tão envolvidos com a coisa, nós ainda amamos esse mundo, irmãos. Deixa Deus falar com você. Quando Deus falou comigo, falou: Laura, você ama esse mundo ainda, você tem prazeres aqui. E eu falei, e eu vou contar para vocês num outro momento dessa ministração, porque Deus disse isso para mim.
interesse dividido, por isso somos pesados e achados em falta. Vai ser repetido isso até encher a taça da iniquidade, como igreja e como indivíduo. Se nós estivermos lutando, e é tão interessante que o diabo colocou entre os servos do Senhor, entre os cristãos, que cristão não bebe, mas come. Quantas vezes eu escutei isso, achei graça e comi, achava bom demais. Só que nós esquecemos que glutonaria está entre os itens que levam para o inferno. Os glutões não herdarão o reino dos céus. Então, irmãos, não fique enojado, enjoado. Nossa, mais um pouquinho disso, pastora? Fala mais disso, nós já estamos carecas de saber. E por que Deus está falando se nós estamos carecas de saber? Qual é a definição disso? Desobediência. Há aqueles entre nós que não têm lutado, não têm tido consciência, não têm tido vontade de convergir. Então, Deus que ama tem que repetir e repetir e repetir, e isso também é uma obra de juízo, porque no livro memorial está descrito as nossas obras, as obras daqueles que um dia aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e lá constará quantas vezes o Senhor falou por meio dos seus homens e mulheres a respeito desse tema, e nós não aceitamos, endurecemos o nosso coração. A glutonaria e a intemperança, a falta de domínio próprio frente a essas coisas, constitui o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. E por isso que muitos, se não a grande maioria, não consegue discernir os atos de Deus, porque comem demais, entorpecem a mente, e além de comer demais, comem coisas erradas. E isso impede que nós entendamos os planos de Deus. E a depravação moral acontece de forma abundante no mundo. Satanás tem ciência disso, irmãos. Ele trabalha de dia e de noite, nos tentando a respeito disso. E muitos há dentro de nós, entre nós, que não resistimos a essas tentações. Aí você fala, mas é pesado demais, é difícil demais. Mas a palavra de Deus fala que não vem sobre nós tentação a qual nós não possamos resistir. Se está vindo, nós podemos? Podemos. Eu tudo posso naquele que me fortalece. É tão lindo dizer essas palavras, mas começa a usar essas palavras com poder na prática da sua vida. Fala para você mesmo que você pode vencer, que você pode vencer tudo que o diabo tem esfregado na sua cara. Começa a desfrutar verdadeiramente o poder que existe na palavra de Deus. Mas muitos de nós aderimos os cochichos do diabo e a sua afagação, adoramos ser colocados no colo do diabo, adoramos falar que somos fracos, adoramos ser possuídos pelo espírito de autocomiseração, dó de si mesmo, em vez de lutar, se apoderar da força que há em Cristo. Apodere-se de mim, diz o Senhor. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que contendendo com a gula, à custa da saúde mesmo, da própria vida. Irmãos, isso é tão simples. Às vezes a gente vê pessoas nos hospitais, pessoas que estão em situações difíceis, e você diz, você não pode, pessoas com diabetes, e você fala, por favor, não coma mais, é pela tua saúde, mas eles não voltam atrás. Pessoas, eu conheci uma vez um senhor que ele teve que ir cortando os dedos do pé, os dedos da mão por causa da nicotina do cigarro, e havia um clamor da família por ele, olha, para de fumar, e cortavam-se os seus membros, e ele agarrado ao cigarro. Quantas pessoas são levadas para clínicas de recuperação, e Deus fala, isso está acabando com a sua vida, e eles resistem a Deus, resistem às suas idolatrias, amam essas coisas mais do que a Deus. Comer e beber e vestir-se tornaram-se o alvo da vida para o mundo. Tal estado de coisas
existia antes do dilúvio. Tudo que aconteceu, diz Eclesiastes, volta a acontecer. Não há nada, irmãos, novo debaixo do sol. É o que fala em Eclesiastes. E este estado de dissipação é uma das marcantes evidências da breve terminação da história terrestre. Continuando aí, você está em 1 Samuel 7, vamos dar seguimento ao versículo 3, que diz assim: então Samuel fala, tira dentre vós os deuses, que há em vocês, servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Quem são os filisteus na nação brasileira hoje? De quem que você tem medo? No domingo nós passamos por eleição. Quem foi o filisteu? Quem é o filisteu nas nossas vidas? De quem nós estamos temendo? Será que eu posso dizer PT no governo? Será que Luiz Inácio da Silva diz alguma coisa para você? Será que as doutrinas que ele professa e o esquema de governo que ele propõe te traz medo e insegurança? Será que eu posso dizer filisteu é igual a Lula, Lula é igual a filisteu? Mas Deus diz o que para nós na palavra hoje? É para temer a quem? A Deus. É para converter a quem? A Deus. E uma coisa muito séria, irmãos. Deus conversou comigo a respeito da dependência de homens. A palavra é muito clara para que nós não dependamos de homens. Porque se nós dependermos de homens, nós somos o quê? Os mais miseráveis, e outras versões dá desgraçado. Desgraçado não é um palavrão, o prefixo de é não. E graça, então, sem a graça de Deus. Sabe o que a nação brasileira fez? Colocou e tem colocado a sua felicidade, a sua paz nas mãos do presidente Jair Bolsonaro. E Deus está falando, filhos, vocês estão fazendo tudo errado. Isso é idolatria. Isso é ir na direção contrária à minha vontade. No domingo, quando foi dado o placar final das eleições, o Brasil, gente, eu não sei quanto a vocês, mas eu sou muito sensível espiritualmente. Eu sentia, eu podia cheirar o cheiro de tristeza da nação. Quando eu me levantei e aquilo me incomodou, e Deus falou assim, sem você perceber, você foi levada a botar as suas expectativas em um homem. E eu assustei quando Deus disse isso para mim. E sabe o que é colocar expectativa em uma pessoa? Isso é idolatria. E Deus hoje nos faz um convite assim, nos chamou para a responsabilidade do voto, porque foi escancarado a forma de governo e a quem eles serviam, e nós, como igreja e povo de Deus, fomos convocados pelo próprio Deus, para que esse sangue não venha sobre nós, exercer o nosso direito de voto. Mas nós não devemos ser apaixonados por política. Nós não devemos nos envolver partidariamente. Nós não devemos assumir um lado, custe a nossa vida. Não devemos nos envolver em brigas. Não devemos nos envolver em xingamentos. Não devemos nos envolver, irmãos. A prova, aquilo pelo qual nós somos chamados foi somente o nosso voto. Antes de chegar à igreja, recebi um e-mail, não sei se é verdade ou não, que estão fazendo uma convocação aí, no dia 10/10, congregando o povo para parar tudo. Parar os caminhoneiros, parar tudo e falando assim, vocês abastecem de comida, porque nós vamos mexer com o país. Eu te pergunto, será que Deus está nos chamando a fazer essas coisas? Será que nós, e Deus falou, você sempre fala que você é estrangeira nessa terra, que você é uma embaixadora, mas quando você deixa de vigiar, você passa a assumir a nacionalidade de brasileira. E esquece que você não é desse reino. Esquece que você não faz parte dessa nação. A tua nação é Jerusalém. Quer vencer
tudo que pode vir a acontecer, Deus está falando ali na palavra: se vocês se converterem, tirarem a idolatria do meio de vocês, eu vou fazer vocês vencerem os filisteus. Pastor, então a senhora está querendo dizer que Deus te disse que Bolsonaro vai vencer as eleições agora no segundo turno? Não, irmãos. Eu estou querendo dizer para você que pouco importa quem vai exercer a presidência da República. Eu não sei quantos se lembram que durante a pandemia, onde Jair Messias Bolsonaro foi eleito e começou o seu mandato, houve uma especulação em retirada do governo. E Deus falou para a igreja: quem põe e depõe reis? O Senhor. Então entenda, irmãos, é necessário que todas essas coisas aconteçam. É necessário que a palavra de Deus se cumpra. A tua parte faça. Qual é a tua parte? Votar. E qual é a outra parte tão importante quanto? Oração e jejum. É isso que Deus espera de nós. E aí eu vi uma nação ser jogada um contra os outros, com ódio do Nordeste. Mas esses nordestinos e os mineiros, o que dizer dos mineiros? O segundo colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral. Irmãos, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Os mineiros não são o problema, o Nordeste não é o problema. Você sabe por quê? Eu vou dizer claramente: porque o Brasil está voltado para família, Deus, família e pátria. O Brasil está. Sabe o que aconteceu? Fraude nas eleições. Então não adianta você ficar especulando e falando para mim: olha, quem o Ciro não entrou, a outra não entrou, então vamos tentar trabalhar e pegar os votos dessas pessoas. Irmãos, as urnas estão fraudulentas. Não é o povo, é a urna, é o Supremo Tribunal Federal. Entenda o que está acontecendo. É uma guerra espiritual. Não tenha ódio dos mineiros. Eles jamais elegeriam um governador e um deputado federal que são de direita e elegeriam um presidente, votariam no presidente de esquerda na cara. Mas sabe o que acontece? A gente come, a gente enche a barriga, a gente deixa a nossa mente entorpecida, as coisas vão acontecendo e a gente não discerne. E o diabo começou a jogar o povo da nação brasileira uns contra os outros. Não, irmãos, não. A gente tem que orar. E olha que interessante, versículo 4: então os filhos de Israel tirarão de entre si os balaíns. Pai, você quer se retirar? Pode ir, tá? Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns e as astarotes e serviram só ao Senhor. Como é servir só ao Senhor nesse momento da história do Brasil? Quem pode me dizer como é servir só ao Senhor? É brigar? É bater boca? É xingar? É convencer pela força? O que Zacarias fala que nós aprendemos no sábado? Não por força, nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, já que você está entendendo isso, você vai abrir a tua Bíblia na oração que nós devemos fazer como povo de Deus, Salmo 119, a oração de intercessão divina, a oração adequada, a oração que Davi fez no momento específico da vida dele. Salmo 119. Salmo 119, nós vamos ler a partir do 124. Diz assim: essa oração marca na tua Bíblia, irmãos, para você orar ao Senhor. É isso que Deus espera, uma oração em concordância dos filhos de Deus, que diz assim: trata com o teu servo
segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. Salmo 119, 124. Trata, o que Davi está falando para Deus tratar conosco? Será que nós precisamos que Deus trate conosco a respeito dessas coisas? Segundo a tua imensa bondade, e ensina, Senhor, o modo do teu povo agir. 125. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos, os teus caminhos. Já é tempo de operares, Senhor. Ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Olha que interessante, versículo 126. Já é tempo de operar. Você sabia que Deus pode colocar, definir, e é pelas mãos dele que o Lula entra no governo, que muita perseguição possa acontecer para que haja separação entre o joio e o trigo, porque a igreja dorme. E aqui começará a seleção dos dois feixes, os que são do Senhor para levar ao alto e os que serão os molhos que serão queimados. Você sabia que Deus levou em cativeiro 70 anos Israel para tratar com eles? Você sabia que a igreja perseguida é a igreja que cresce? É que manifesta, que faz manifestar dentro do seu eu quem você realmente é e do que você realmente precisa? Já é tempo, Senhor, essa é a oração que Deus quer ouvir de nós. Já é tempo de operar, diz ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. Pelo que amo os teus mandamentos mais do que ouro e ainda mais do que ouro fino. Por isso, tenho em tudo como retos os teus preceitos e aborreço toda a falsa vereda. Irmãos, colocar a tua expectativa nesse governo de mais 4 anos, Davi está falando, eu aborreço as falsas veredas, isso é uma falsa vereda, porque a nossa expectativa, a nossa confiança, a nossa esperança tem que estar em quem? Jesus. Isso é falsa vereda. Não interessa. E aí, na segunda-feira, quando eu levantei, Deus falou assim, eu levantei com esse versículo na cabeça: alegrai-vos, porque está próxima a vossa redenção. Será que nós podemos olhar para toda essa situação, saber o que está por vir e conseguir se alegrar? Sabe quem consegue se alegrar? Quem está cheio de Cristo. Quem está cheio do perfeito amor, porque é esse perfeito amor que lança fora o medo, te enche de autoridade e ousadia para enfrentar os tempos que virão. E a partir desse momento que Deus começou a falar comigo, que sem eu perceber, eu coloquei expectativas em homens, eu decidi, Senhor, você pode orar da forma que você desejar, colocar os teus anseios. Senhor, eu queria mais 4 anos, porque eu queria evangelizar, eu queria 4 anos para me preparar melhor. Tudo bem, você pode abrir o teu coração para o Senhor, mas você tem que terminar a tua oração dizendo: seja feita a tua vontade, e estar preparado para enxergar a vontade de Deus, não combater com aquilo que Deus faz. Irmão, o Brasil não está fora de controle das mãos de Deus, nada pega Deus de surpresa. A palavra de Deus fala que Deus conhece o fim desde o princípio. Se eu tenho essa confiança, então eu consigo ter a paz que excede todo entendimento. Pastor, me explica o que é a paz que excede todo entendimento. Irmãos, não tem como explicar, porque essa paz você vive. E nós estamos na oportunidade de entender o que é viver a paz que excede todo entendimento. E eu comecei a conversar com Deus o seguinte: Senhor, eu não quero mais 4 anos de zona de conforto, porque na verdade o que nós temos é muito medo. E sabe por que temos? Porque estamos com pouco combustível do amor que é Cristo dentro de nós. E eu falei: Senhor, eu aceito o desafio, mas tem que acabar tudo logo, vamos acabar com isso. Olha,
o que o livro Evangelismo fala a respeito, página 57. A maior necessidade do mundo é a de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caia os céus. Se for Lula, vai cair o céu. Você consegue ser fiel? Deus procura esse tipo de homem que consegue adorá-lo na diversidade, que se mantém firme nos seus princípios, no seu caráter, que permite ser revelado as suas fraquezas, que sabe quem é Jesus. O Senhor diz que tudo posso, então eu posso, eu vou. Não é o crente impelido por todo tipo de vento. A tua segurança não está em mais 4 anos de governo, a tua segurança está em Jesus. Se Deus nos der mais 4 anos de liberdade para pegar, glória a Deus, mas se Ele não der, glória a Deus. É tempo. Eu estou cansado de estar na minha zona de conforto. Eu estou cansado de pedir mais 4 anos para ficar na zona. Eu cansei. E eu comecei a pedir para Deus, eu não quero mais isso. A prosperidade que nós estamos tendo, que tivemos em 4 anos de governo, sabe o que fez? Fez a massa, multiplicou a massa dos que professam a Jesus. Mas olha só, a adversidade expurga-os da igreja, tira, fica só o fiel. Quem é você no meio dessa batalha espiritual entre o rei do norte e o rei do sul? Você sabe quem é a representação do rei do sul? Sabe quem é a representação do rei do norte, de Daniel 11? Bolsonaro é a representação do rei do norte e o rei do sul é o Lula. Ambos estão a favor da nova ordem mundial. Por que você está entre direita e esquerda? Você não é de direita e de esquerda, você é do reino dos céus. Na ausência da perseguição, tem entrado para as nossas fileiras homens que parecem sem sãos, convertidos, entendidos da palavra, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Livro Evangelismo. Quem é você? Vai mudar de fileira? Vai ter medo de passar fome? O mundo está passando fome, a Europa está com escassez de energia. Nós ainda estamos sendo agraciados, porque enquanto eles começaram a prova deles, nós estamos no regozijo ainda. E se essa prova nos alcançar neste momento, se for subtraído de nós 4 anos e for colocado filisteu no governo, o que você vai fazer? Você vai entregar a tua alma por um prato de comida? Você vai negar Jesus? Você vai disfarçar a sua fé? Quem é você? O trabalho que a igreja tem deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá que realizar em terrível crise. Entenda isso, isso é uma realidade. Menos tempo ou mais tempo, se nós tivermos 4 anos, irmãos, após os 4 anos, vai vir perseguição. Para que procrastinar? Por que empurrar com a barriga? Para que ter medo? Jesus te faz um convite. Ligue-se a mim e seja ligado à videira verdadeira. Eu dou condições para você. Jesus nos prometeu: eu estarei convosco até quando? Consumação dos séculos. Para que vai ter medo? Encara logo. Vamos começar a orar, igreja, como igreja destemida, que tem coragem, que tem ousadia, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. É hora de rompermos as barreiras. Temos que parar de bater os joelhos desconjuntados. É hora de parar de ser impelidos como a onda do mar para todo e qualquer tipo, qualquer vento que bate, você se desestrutura, é levado por qualquer tipo de onda. E prosperidade terá que
crise, sobre as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas, as advertências que a conformidade com o mundo tem silenciado ou retido. Nós nos conformamos com o mundo e isso retém a obra. Precisam ser dadas sob as mais ferozes oposição do inimigo da fé. E por aquele tempo, a classe dos superficiais, se é superficial, quem é você? Quais são os seus valores? Aonde estão os seus pensamentos? O que você quer conquistar aqui ainda? Os pensamentos foram pesados e achados em falta. O que Deus olhando para a tua mente, irmãos? Que pensamento tem? Não, agora eu quero evangelizar. Não importa o que eu tenho que passar. Esse é o sentimento que nasceu no meu coração, está sendo desenvolvido intensamente. Não importa, Senhor, ficamos um tempo na paz e na prosperidade. Entramos num tempo de crise? Provavelmente. Senhor, eu quero essa ousadia para desfrutar. Eu quero ganhar almas para Jesus. Essas são as coisas que eu quero alcançar. Esses são os pensamentos que eu tenho para esse momento. Me ajuda conversando com meu irmão. Eu tenho tanto problema com roupa, com cabelo. Salmo 119 diz assim: desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me nos teus caminhos. Eu tenho que andar pela cidade de Barretos, porque eu amo moda, amo vitrine, eu olho e eu tenho que ficar, viu? Senhor, desvia os meus olhos de contemplar a vaidade. Eu estou falando de coisas que para mim são fraquezas, mas para outros são outras coisas. Vitrine de um frango assado pode ser uma coisa difícil para você. Um carro, uma casa, coisas que você queira conquistar, um dinheiro na boca, sei lá. São tantas as idolatrias que nós colocamos, depositamos a nossa confiança. Vivifica-me, Senhor, nos teus caminhos. E por aquele tempo a classe dos superficiais conservadores, olha que interessante, hein? Eles são conservadores, mas eles são o quê? Superficiais. Não suportam a diversidade. Cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. É tempo, não é, de você aprumar, de você rogar, de você chorar para alcançar. Diante de tudo isso, o que devemos fazer então? Olha que tremendo que ela fala. Quem vai conseguir tirar calor da frieza? Só quem está cheio de Jesus, irmãos. Nós temos uma tendência de contaminação violenta. A massa boiada vem, você está no meio, na hora que você vê, você foi junto. Está lá. Se bobear, se Deus não abre os meus olhos, daqui a pouco eu estava querendo vestir a camisa do Brasil e guerrear junto com o povo na rua, pela força e pelo poder. Devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia. Somos uma igreja de covardes? Quem aqui orou ao Senhor pedindo: Senhor, pode mandar o Lula, eu estou preparado? Igreja perseguida. Não, pelo amor de Deus, Senhor, ai meu misericórdia, Senhor, deixa o Bolsonaro. Sabe qual é a motivação do seu coração para você fazer essa oração? Medo. E isso demonstra que Cristo não está no teu coração, porque o perfeito amor lança fora o medo. Coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Isso é o que Deus espera. Ai, não estou nessa condição. Peça, ore, jejue. Passa as noites orando por isso, em vez de orar para que Deus coloque o Bolsonaro. Concordo, acho legal. Foram 4 anos muito bons, o Brasil foi levantado, tudo que ele falou ele fez. Mas é a vontade que Deus tem que se cumprir, o tempo é dele. Ele sabe todas as coisas. As nações estão agitadas. Olha para o mundo. Isso daí é tudo Mateus 24, irmãos. Pestes, fomes, terremotos, enchentes. Acho que dia 4, dia 5, caiu uma chuva violenta em Minas, destruiu tudo lá. Se você olhar há pouco tempo atrás, a China, a Europa debaixo d'água. Isso é Mateus 24, irmãos. E Jesus está dizendo: eu estou voltando. E nós estamos assim: volta não, dá mais 4 anos, não volta não. E sabe o que nós vamos fazer com 4 anos se ele desce? Nada.
ia dar os 4 anos e nós estaríamos piores do que hoje. Ora e diga para o Senhor, me ajuda a estar no ponto que eu preciso estar. E cada um tem um ponto específico que Deus quer levar. Nós somos diferentes e cada um tem que chegar nesse ponto. O coração dos homens está desmaiando de terror das coisas que sobrevirão ao mundo, mas os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta. Os que creem em Deus ouvirão sua voz em meio à tormenta, dizendo: sou eu que estou colocando o Lula no poder. Como que termina? Não temais. Ou sou eu que estou pondo o Bolsonaro no governo. Não temais. Se vocês tiverem mais 4 anos, não temem. Apronte-se. Acorda, noivo. Não seja mais nécia. Encha sua candeia de óleo para que você não seja pego de surpresa. Na grande obra de finalização, lembra o tema da ministração? O que Deus está fazendo? Finalizando a sua obra. Não é hora de questionar. Não questione Deus. Quem é você? Você é um vento passageiro, uma fumaça que passa. Quem somos nós? O Senhor diz: os meus pensamentos em Isaías são mais altos que os vossos pensamentos, assim como os céus estão acima da terra. Entendais? Na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades que não saberemos contornar. Irmão, o Espírito de Cristo está saindo. O Espírito Santo de Deus está saindo da terra. O que nós vamos ver daqui para frente são coisas horrorosas, hediondas, horrorosas. Já estamos vendo coisas horrorosas, incabíveis, inadministráveis na cabeça. Vai ficar muito pior quando esse espírito vai sendo retirado dos ímpios, porque hoje há um que o detém, como diz a palavra, mas ele será retirado. É isso que é a palavra de Deus. E aí, aqueles que são do diabo se manifestarão completamente na sua maldade. Mas não nos esqueçamos de que o Todo-Poderoso do céu está atuando e que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir os seus. É dele os desígnios ou é teu? Aceitai-vos. Os desígnios são de Deus. E se você estiver próximo de Cristo, você vai compreender e você vai conseguir passar por toda essa adversidade em paz. Nós falamos muito da angústia de Jacó, não é? Como que a angústia de Jacó aconteceu? Aconteceu porque ele não tinha um encontro com Cristo. Ele tinha noção do seu pecado, da sua maldade, tinha se arrependido, mas o encontro ainda não tinha acontecido. Quando Jacó se encontra com o anjo, que é Jesus, e luta e pede a bênção, a partir do momento que ele teve o encontro, que ele recebeu a bênção de Deus por meio de Cristo Jesus, naquela luta, ele não teve mais medo. Ele foi em encontro ao seu irmão e recebeu estratégia para chegar até ele sem ser morto. Por que tão angustiada, nação, povozinho de Israel? Porque não estão tendo encontro com Cristo. Se encontrar, certamente tereis paz e estratégia para viver o tempo que está prestes a sobrevir sobre nós. Terminando aí, volta lá para 1 Samuel 7. Versículo 5 de 1 Samuel 7 diz assim: e disse mais a Samuel. Então, a primeira palavra de Samuel, o Samuel estava em Kiriat Jearim. E depois Samuel continuou falando com o povo e falou assim: eu vou orar por vocês, mas eu quero que vocês vão para Mispa. Mispa é onde morava Samuel. Eu pergunto, será que Deus está nos chamando a sair de um lugar para outro? Por que o Samuel já não continuou a ministração lá em Kiriat Jearim? Ele fala: não, agora quem quer congregar, quem realmente se converteu
vai ter que ir lá para a Mispa. Saia da zona de conforto. Deus está te convidando. Saia do lugar onde você está, espiritualmente falando, e posicione diante de todas as administrações, de todas as palavras que eu tenho lançado. Saia da onde você está. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Só quando sai da zona de conforto, confessa, deixa, alcança misericórdia. E aí o nosso intercessor, que é o nosso sumo sacerdote, vai fazer oração por nós, como era Samuel pelo povo. E olha o que acontece no versículo 6. E aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que foram sensíveis, que não endureceram os corações, que tiveram interesse pela palavra, que tiveram interesse em ouvir ao Senhor, que lutaram contra o sono, que não desprezaram, que não acharam chato, esses congregaram em Mispa e tiraram água. Sabe o que é a representação de tirar água? Isaías, marca aí para você ler na sua casa. Isaías 12:3 diz que aqueles que tiravam água eram aqueles que eram alegres de coração. Sabe o que é tirar água? Jesus é a água da vida. Eu pego essa água e tomo, e eu me encho de alegria. Essa é a representação de tirar água. E a derramar perante o Senhor são as lágrimas de um povo que obedeceu ao Senhor, que buscou, tirou a água da vida de Jesus, se preencheu dele, chorou aos pés de Cristo e fizeram um jejum aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Abre a tua Bíblia para você entender em Jó, último versículo 11. Quando a gente se permite tocar em Cristo, nós retiramos a água da vida e bebemos dessa água. E quando nós bebemos dessa água, nós conseguimos chorar diante do Senhor. Não as lágrimas de Esaú, que ainda com choro não alcançou arrependimento, mas lágrimas de sinceridade. E aí Jesus nos conduz ao jejum, que é a verdadeira humilhação. É colocar diante dele algo que é o mais sublime, que é a alimentação. É tirar algo que te dá prazer e falar: Senhor, eu estou me humilhando diante da tua presença. Eu estou entregando algo que é muito importante para mim, para que o Senhor entenda o quanto a salvação e o relacionamento com Cristo é importante, se manifesta a mim. E aí, quando nós colocamos essas três coisas diante de Deus, olha o que acontece, como o que aconteceu com Jó. Versículo 14, Jó 11, 14. Abre o teu ouvido. Se há iniquidade na tua mão, lança para longe de ti, e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas, porque então o teu rosto levantarás sem mácula, sem sujeira, sem pecado, sem imperfeição, e estarás firme e não temerás, porque te esquecerás dos trabalhos, das obras achadas em falta, e te lembrarás deles como das águas que já passaram. Lá em Samuel, irmãos, 7, que nós estamos lendo, versículo 6, quando fala das águas derramadas, o choro. E quando o choro cai na terra, não tem como você trazer aquela água de volta, aquele choro, porque foi consumida pela terra. E esse é o sentido de Jó. Quando você se converter ao Senhor, aquelas águas pelo pecado, pela iniquidade que foram derramadas, serão passadas. Versículo 17. E a tua vida mais clara se levantará do que o sol do meio-dia. Irmãos, ainda que haja trevas, ainda que os filisteus nos persigam, ainda que o PT assuma o governo,
será como amanhã para aqueles que são dos filhos de Deus. Último versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Amém? Você quer ter essa experiência? São palavras de Jó, irmãos, o homem que mais foi provado. Quer ter esperança? Em Jesus. Quer ter segurança? Em Jesus. Quer conhecer a paz que excede entendimento? Em Jesus. Não apoie nos homens. Apoie em Jesus. Não batalhe as batalhas dessa vida de forma carnal. Batalhe espiritualmente. E use as palavras de Davi. Chegou o teu tempo, Senhor. Salmo 119 que nós lemos. Essa é a oração que Deus trouxe para nós nesse momento. E que nós possamos fazê-las, sabe como? Em concordância. Porque quando nós concordamos com o que está aqui na terra, fazemos uma oração, isso é ligado nos céus e Deus faz acontecer. A tua vontade, Senhor, nos prepara para a tua vontade. Amém? Esse louvor que nós vamos adorar o Senhor agora, fala que a tua graça nos basta, que a tua presença é meu maior prazer. Nesse tempo de perseguição que se inicia, talvez agora, talvez daqui a 4 anos, Deus quer nos fazer viver e falar, porque a gente é fácil falar, né? Senhor, a tua graça me basta. Irmãos, a igreja não sabe o que é a graça de Jesus. A graça de Jesus bastar é quando tudo falta. É quando não há visão de uma esperança. Mas você dizer, eu sei em quem tenho crido. Isso é a graça de Jesus nos bastar. Mas nós ainda somos um povo murmurador, questionador, de visão entorpecida, de mente cauterizada e de coração endurecido. E que você possa chegar aos pés do Senhor através desse louvor e falar, eu quero conhecer o que esse louvor fala. Que a tua graça me basta e a tua presença é o meu prazer. Vamos ficar de pé?